Os internautas também, nesta manhã com a paz do Senhor. Já desejo abrir a palavra de Deus com as irmãs, o Evangelho segundo Lucas, capítulo 7. Enquanto os irmãos, as irmãs encontram, já desejo agradecer ao pastor desta igreja, o anjo, o pastor Arnóbio, por esta oportunidade, a irmã Antônia, nossa coordenadora, a equipe aqui, que representa o ciclo de oração, a irmã Jeane, por esta oportunidade, aqueles que têm orado por mim, a irmã Cristina, que ontem à noite me avisou, para que eu estivesse aqui, não sabia, mas foi um privilégio estar aqui nesta manhã, um presente de Deus. Já estou agradecida a Deus por esta oportunidade. Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, a começar do versículo 18. Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, a começar do versículo 18. As irmãs encontraram? Vamos ler em nome de Jesus, que diz assim: Todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou ao Senhor para perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou esperamos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muito de moléstias, e de flagelos, e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhe respondeu: Ide e anunciai a João o que viste e ouviste. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Amém? Graças a Deus, irmã, por esta palavra. Foi esta palavra que ultimamente o Senhor tem colocado no meu coração. Nós sabemos que quando começou este tema aqui na sede sobre milagres, começou primeiro com a vida de Jesus, e João Batista, a oração de Zacarias, a qual ele orou por um filho. Sabemos que foi Zacarias que orava. E quando ele chegou no templo, a palavra de Deus nos diz que o anjo apareceu a ele e disse que Isabel, ela teria um filho, e este filho seria separado, porque ele seria aquele que iria apresentar o caminho de Cristo. E aqui nós vemos, há muitas pessoas que têm muita polêmica acerca desta pergunta de João, indo perguntar a Jesus se ele era o Cristo, se ele era aquele que havia de vir, ou eles esperavam outro. Alguns dizem que João estava depressivo, outros dizem que João já estava ficando sem acreditar. Mas, no meu ponto de vista espiritual, creio eu que João Batista, ele mandou os discípulos perguntar a Jesus, para que os discípulos tivessem certeza que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, que veio salvar os perdidos. Porque eles eram discípulos de João. Por sua vez, João estava preso. E por João estar preso, João já sabia o que ia acontecer com ele. João já sabia o que estava determinado para ele. Então João mandou ir e perguntar a ele: ele é aquele que havia de vir, ou nós devemos esperar outro? Então hoje as pessoas ainda não estão servindo a Cristo verdadeiramente, servem a outros deuses. Eu quero dizer para você que está ouvindo esta palavra nesta manhã, você que está ligado, quem você está servindo? Sua mãe serve a Cristo e você serve a quem? Sua esposa serve a Cristo e você segue a quem? Seu pai, seu filho, sua avó. E você, a quem você está seguindo? Quem é Cristo para você? Para mim, Ele é o Salvador do mundo. Ele é aquele que deu a sua vida por mim ali na cruz do Calvário, escreveu o meu nome no livro da vida, perdoou todos os meus pecados, restaurou a minha vida e me fez uma nova criatura. Então, esta palavra, ela diz que ele foi e disse: ide e diga a João. E ele fez milagre à vista, mais milagre. Porque se você olhar, os discípulos de João já estavam seguindo a Jesus.
e para verem o que Jesus tinha feito. Naquele momento, Jesus já tinha ressuscitado o filho da viúva de Naim. Jesus já tinha feito um milagre na vida daquele homem, que era o servo do centurião. Jesus já tinha feito muitos milagres. Então, eles vieram e relataram o que Jesus tinha feito. Então, Jesus queria expressar que eles deviam seguir a Jesus, como quando Jesus foi ser batizado por João, e João disse: tu vens a mim. Ele disse: sim, para se cumpra tudo o que foi dito pelos profetas. Porque certamente Jesus sabia e sabe que João esclareceu tudo acerca do profeta Isaías, a qual ele profetizou, dizendo que vinha um que seria aquele que daria água ao sedento, abriria os olhos dos cegos, os ouvidos dos surdos, esclareceria aos homens que no mundo estaria um que salvaria o homem da sua vil maneira de viver. Então João, ele profetizou as profecias de Isaías. Então Jesus fez exatamente como João havia profetizado. Jesus mostrou dizendo: João, ide e diga a João que o que ele profetizou está acontecendo. Os surdos ouvem, os cegos veem, os mortos são ressuscitados, as moléstias dos homens é liberto, os homens são libertos, e aos homens é pregado o evangelho. E ai daquele que em mim acha pedra de tropeço, ai daquele que escandalizar o meu nome. Então, esta palavra que Jesus já estava dizendo para João e para os seus discípulos. Então, não se diz na palavra, quando os discípulos voltaram, o que João falou. Aí até aí para. Mas o próprio Jesus, quando estava ali discursando, ele disse para aqueles homens: o que vocês foram ver no deserto? Vocês foram ver quem no deserto? Um homem vestido de gala? Alguém especial? Talvez ele diz assim: vestido como Salomão em toda a sua glória. Não. Vocês foram ver um homem como uma cana que não é quebrada pelo vento. Mas na terra não existe profeta como João. E Jesus, ele é justo e é fiel. Mas ele diz: mas o menor na terra é maior do que João. Porque o Senhor Jesus não dá a sua glória a ninguém. Você entendeu o modo de Jesus falar e dizer? Ele disse: João é assim. João, ele é aquele que veio para mostrar o caminho do Salvador, do Cristo, do Nazareno. Ele foi grande, ele foi especial, ele foi valente, ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Porque quando Maria visitou Isabel, a criança pulou no ventre e foi cheia do Espírito Santo. E ele disse: mas o menor no reino é maior do que João. Porque a sua glória, Jesus, ele não dá a ninguém. Ele não dá a sua glória a ninguém. E nós vemos que o próprio apóstolo Paulo, quando ele estava ali pregando e anunciando a palavra de Deus, nós vemos que ele falou acerca de João. E ele fala acerca de João dizendo assim, em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, no discurso de Paulo, na sinagoga em Antioquia, ele diz: tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Ele estava dizendo para aquelas pessoas: eu estou aqui pregando, eu estou aqui falando sobre um novo reino, um reino grande, um reino ao qual está ali dito em Isaías, que haveria um reino, a glória do reino seria grande, nasceria um menino e esse menino seria especial, ele cresceria em virtude e em poder, ele seria o salvador do mundo. Mas eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés, porque eu não sou esse Cristo. Então ele se colocou na sua posição, no seu lugar. É uma hierarquia, até hoje é uma hierarquia. O pastor, presbíteros, né? Pastor evangelista, diáconos, porteiro, auxiliar, coordenadora geral, dirigente do ciclo de oração. Então cada um fique na posição a qual o Senhor lhe chamou. Fique no seu devido lugar. Tome posse da sua posição, tenha resistência em Cristo e saiba que só Cristo pode salvar. Só Ele pode mudar a sua vida. Há muitas pessoas mudando. Eu digo a muita gente:
Eu sempre vivo no vertical com Cristo. É no vertical. Porque Cristo, ele não muda. O mundo muda, as pessoas mudam. O próprio Jesus disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então está aqui esta palavra nesta manhã. Porque João estava ali, os discípulos no meio e Jesus. E ele quis mostrar aos discípulos que Jesus era o Cristo, o Salvador do mundo. É como uma mulher samaritana. Quando Jesus chegou para aquela mulher, Jesus disse: dá-me de beber. E ela disse: quem és tu? Sendo judeu, vem pedir de beber a mim, que sou. Tem gente que se acha muito sábio, muito sabido, muito inteligente. Então ela disse: quem és tu que vem pedir a mim de beber, vendo que tu és judeu e eu sou samaritana? Porque os samaritanos não se comunicam com os judeus. Aí Jesus começou a falar do reino para ela. Ela disse: eu sei, a hora vem, agora é, que os verdadeiros adoradores, Jesus disse, né, adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ela disse: eu sei, Senhor, que quando Ele vier, Ele nos ensinará tudo. Ela já estava ali com Jesus e ela não sabia. Então as pessoas precisam pedir muito a Deus discernimento. Porque se pedir discernimento, você vence os obstáculos. Se você pedir discernimento, você não entra em depressão. Se você pedir discernimento, você não fica no meio do caminho. Talvez alguém pense que você está no meio do caminho, mas você só está quieto, porque há tempo determinado para tudo. Há tempo de rir, tempo de deixar de rir, tempo de chorar, tempo de parar, tempo de abraçar a Sandra, tempo de deixar de abraçar a Sandra, tempo de correr, tempo de parar de correr, tempo de estar perto da irmã Lúcia, tempo de estar longe da irmã Lúcia, tempo de ajudar a irmã Lúcia, tempo de deixar de ajudar a irmã Lúcia. Então é nesse sentido. Então João, eu admiro muito a virtude e a vida de João. João foi um milagre de Deus, né? Eu admiro muito assim o estilo de vida que teve, sendo primos, mas nenhum se colocou ao alvo de acarretar a carreira espiritual um do outro. Jesus, primo de João. João, primo de Jesus. Maria, Isabel, familiares e amigas, ambas cheias do Espírito Santo, escolhida por Deus para fazer a diferença no mundo conturbado. Porque os irmãos oram e nós pedimos: Jesus, cuide das crianças. Jesus, olhe pelas crianças. Sim, devemos orar, devemos pedir, devemos buscar, devemos exortar. Vocês acham que naquele tempo já não existia perseguição com as crianças? Existia. As crianças não eram sacrificadas como agora, na frente de uma televisão, na frente de um desenho que não permite, na frente de certas coisas nas escolas. As crianças mais jantas eram roubadas de seus pais e sacrificadas aos ídolos pagãos daquela época. Então já eram perseguidas. Como nós vemos na palavra de Deus, que muitas mães salvaram seus filhos. Vocês acham que só Jesus tinha aquela idade? Não. Muitos discípulos que andaram com Jesus eram da idade de Jesus, porque muitas mães esconderam seus filhos. Se você vê aquela palavra a qual Jesus fala com Natanael e Felipe, diz: eis aí um verdadeiro israelita, quem não adoro. Ali foi um milagre de Deus. Porque ele disse: Senhor, de onde tu me viste? Ele disse: eu vi você quando você estava debaixo da figueira. Era fácil para alguém dizer assim. É fácil para eu dizer assim: minhas vizinhas estão ali, toda tarde está lá na calçada. Já é um hábito. Eu já sei o costume e o hábito. Então o povo já sabia o costume e o hábito do povo de Deus, que ficavam debaixo das figueiras, cantando a Deus, louvando, agradecendo, porque as folhas das figueiras transmitiam cheiro suave. Então aquele jovem foi escondido pela sua mãe, debaixo da folha das figueiras. Por isso que você tem que ter segredo com Deus, porque Ele é o Cristo que resolve tudo e pode fazer tudo em sua vida. Então quando aconteceu de Jesus dizer àquele jovem: eis aí o verdadeiro israelita, em quem não adoro. Então o que aconteceu? Ele disse: Senhor, onde tu me viste? Ele disse: eu vi você quando você estava debaixo da figueira. Ele disse: Senhor meu e Deus meu, porque ali era um segredo daquele jovem com sua mãe, para que naquele tempo, ele criança, ele não fosse morto como foi as crianças. Então você tem que ter segredo com Deus. João Batista, ele teve grande privilégio e segredos com Deus. Nós temos que ter segredo com Deus e saber viver a nossa vida com Deus. Às vezes alguém pensa que você está fraco, mas você está forte. Alguém pensa que você está forte, mas você está fraco. As pessoas às vezes intitulam João neste momento como um fraco, mas eu achei aqui que João era forte em Cristo. Ide e perguntai a ele,
Quem é ele? Ele é o Cristo? Ele é aquele que havia de vir? Ou esperamos outro? E ele fez milagres e maravilhas. Não é de outra maneira. Jesus ainda faz milagres e maravilhas. Está em nós acreditar, né? Está em nós crer que há mudança. Olha, irmãs, eu tenho, pela misericórdia de Deus, 47 anos de vida na presença do Senhor. Esse final de mês de maio, eu fiz 47 anos na presença do Senhor. Não porque estou velha, não, né? Sou velha, não, porque eu aceitei na minha adolescência. Mas a gente nunca viu tanta incredulidade, tanta falta de fé, tanta falta de amor, tanta falta de compreensão, tanta falta de entusiasmo, tanta falta de confiança, tanta falta de companheirismo, tanta falta de amizade, tanta falta, irmã, de complexidade espiritual para que nós possamos vencer em Cristo. Então foi isso que João fez com os discípulos. Ele sabia a hora dele. Ele sabia que ele não ia mais viver. Porque se sabia que naquele tempo, quando havia aquelas festas, sempre alguém tinha que ser, né? E sabemos que aquela jovem pediu a cabeça de João Batista. Mas ele não deixou os seus discípulos dispersos. Ele não deixou os seus discípulos de qualquer maneira que fosse seguir a outro Cristo, a outro Deus, a deuses estranhos. Mas ele mostrou o caminho da verdade. E ele disse, e de dizer a ele que é pregado o evangelho. Então aqueles homens passaram a seguir Cristo. E nós vemos também, irmãs, nesta palavra, que em Mateus 16, a começar do versículo 13 ao 17, nós vemos que há também uma parte assim, a qual, quando Jesus juntou os discípulos, e ele perguntou, que dizem os homens ser o Filho do Homem? O que é que os homens dizem sobre o Filho do Homem? O que é que eles dizem? O Filho do Homem é João, é Pedro? Quem é o Filho do Homem? E os discípulos disseram, uns dizem que tu é um dos profetas, outros dizem que tu é Jeremias, outros dizem que tu é João Batista, outros dizem que tu é. E assim foi respondendo. Mas Pedro respondeu, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse, verdadeiramente, Pedro, você não notificou a carne e o sangue, mas você falou pelo Espírito. E verdadeiramente, ele era o Cristo, o Filho de Deus. Então, você que está aí na sua casa, na sua residência, você que está aí acompanhando e você está desacreditando da verdade por algum motivo, nesta manhã, acredite que Cristo é o Filho de Deus. Só Ele pode solucionar os seus problemas. Só Ele pode dar a solução dos seus problemas. Ele pode chegar nesta manhã onde você não pode chegar. Ele pode alcançar o que você não pode alcançar. O que é que você quer que Ele alcance nesta manhã para você? Você quer que Ele alcance o coração do seu filho, do seu esposo, da sua esposa? Ele é poderoso para fazer isto nesta manhã. Porque a Ele pertence toda a glória, toda a honra, todo o poder e toda a exaltação. Ele pode chegar, ultrapassar os limites. Ele mostrou aqui aos discípulos, ide e dizei a João, os surdos ouvem, os cegos veem, os paralíticos andam, os coxos, né, pulam de alegria, como disse Isaías, que eles andariam e saltariam como um cervo que anda galopando e fiel na sua trajetória de animal. Ele comparou isso, que aquele coxo, quando recebe aquele privilégio, ele sai saltando de alegria. Ele disse, os mortos são ressuscitados, e aos homens é pregado o evangelho. E ai daquele que achar aqui pedra de tropeço em mim. Então eu quero dizer a você nesta manhã, que este Jesus está aqui poderoso. Quando eu estou em casa, cultuando, eu não digo assistindo, eu digo cultuando. Cultuando com as irmãs, aqui as irmãs estão aqui, eu digo como eu disse um dia, eu glorifico e exalto. E eu fico lendo aqueles pedidos de oração. E eu quero dizer a você nesta manhã que está aí pedindo oração, que está expressando a sua necessidade, a sua fraqueza, a sua fragilidade. Jesus, Ele está aqui nesta manhã, Ele é forte, Ele é o general de guerra. Se é uma causa na justiça, creia que Ele pode. Se é algo especial que você quer, Ele pode. Quero contar algo para as irmãs em pouco minuto. Uma irmã chegou na minha casa e me pediu para orar pela mãe dela que estava enferma. E eu sempre gosto de ir com a irmã Zezeleira. A irmã Zezeleira estava nas suas viagens. E eu disse, eita Jesus, eu vou. E eu fui, isso já está com um tempinho.
E eu fui, quando cheguei lá, aquela senhora estava enferma na cama. E eu ali orei ao Senhor. E eu disse uma palavra que eu disse: Jesus, foi o Senhor mesmo. Não quero, Senhor, ser assim contra o Espírito Santo falar o que o Espírito Santo não me comoveu para falar. Porque ai daquele, se você pecar contra Jesus, você tem perdão. Se você pecar contra Deus, você tem perdão. Mas se você pecar contra o Espírito Santo, você pode ser o melhor cristão, o melhor crente e fazer as melhores obras. Para você está tudo. Aí eu falei para aquela senhora, eu disse: não se preocupe, Jesus está aqui nesta manhã e Ele vai te curar. E Ele vai dar o privilégio a você de você ver o neto. Ela já tinha neto. Você vê o neto dos seus netos, você vê os bisnetos. E eu disse: Jesus. E eu coloquei a mão sobre a cabeça daquela mulher e orei. E eu disse: Jesus vai dar o privilégio. Jesus só vai retirar você quando o livro, a página do livro da sua vida já estiver selada, certinha. Porque ele não é assim. Ele faz tudo certo, correto. Então você vai ver os netos dos seus netos. Você vai ver os seus bisnetos. Você vai ter o privilégio de colocar um bisneto no colo. E foi assim. Para a glória e honra do nome de Jesus. Então eu quero dizer a você nesta manhã: creia que Jesus está aqui e está aí com você. Creia que Ele é poderoso e Ele pode fazer o melhor pela sua vida. Eu não posso, a irmã Jeane não pode, a irmã Érica não pode. Nós podemos interceder e dizer a Jesus que faça, mas Ele é quem vai chegar na sua causa, na justiça, no coração do seu filho, para que o Senhor tire aquele coração cheio de ferida, cheio de sem confiança. Aquele seu filho que outrora já se viu a Jesus, aquele seu filho que outrora já louvou, já engrandeceu e hoje está diferente. A sua filha, o seu esposo, Jesus vai fazer o melhor. E Ele vai te dar estratégia para que você saiba entrar e sair dentro da sua casa. Nessa posição a qual está sua filha, seu filho. Jesus vai lhe dar estratégia. Ele vai surpreender você. Não entenda que você está fazendo errado. Mas Jesus quer que você faça melhor. Porque Ele vai fazer o especial. Ele vai dar o privilégio de você fazer o melhor. Você crê nesta manhã? Então se você crê, receba. Ele vai te dar o privilégio, mãe, pai, de você fazer o melhor. Porque Ele vai fazer o especial de Deus na tua vida, na vida do teu filho, na vida dos teus. Creia, porque Ele é poderoso para fazer nesta manhã o especial. E Ele vai te dar a capacidade de fazer o melhor. Amém. Eu já agradeço por esta rica oportunidade, em nome de Jesus.